espectador! Estamos iniciando mais uma vez o nosso programa Interview em Saúde pela Associação Médica do Mato Grosso do Sul. E hoje o nosso convidado é o Dr. Maurício Pompilho. Ele é graduado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, tem residência médica em Clínica Médica e Infectologia também pela Universidade Federal. Ele tem mestrado pela Fiocruz, tem o doutorado e é docente pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Maurício, é um prazer ter aqui no nosso programa. E eu queria falar um pouquinho sobre um tema que não sai da mídia nas últimas semanas. Então, só se vê a vacinação de febre amarela, só se vê a notícia do surto de febre amarela, as enormes filas, as pessoas desesperadas poderem tomar, o Ministério da Saúde diminuindo, inclusive, a dose para que mais gente seja vacinada. Explica um pouquinho para a gente o que é essa notícia que está correndo direitinho. Bom, Maria José, muito obrigado pelo convite, de estar participando aqui do programa. É importante a gente lembrar que febre amarela é uma doença, uma infecção já conhecida de muito tempo. É importante entender que no passado ela teve grande importância principalmente para as populações urbanas, onde o mosquito da cidade era capaz de transmitir o vírus da febre amarela. Esse panorama mudou há muitas décadas com a erradicação da chamada febre amarela urbana e passamos então para uma situação localizada chamada febre amarela silvestre, que é onde mosquitos já habituados das regiões de matas, principalmente dos altos das copas das árvores, ali circulava já infectado por esse vírus da febre amarela, infectando então macacos, né, que ocupavam essas árvores. Que é um hospedeiro, na verdade. Exatamente. Esse macaco, na verdade, desde muito tempo, ele funciona em termos da saúde pública como um sinalizador, como um termômetro para saber se naquela região de mata, está ocorrendo ou não transmissão do vírus da febre amarela. Porque o macaco, assim como o humano, se infectado, ele pode adoecer e morrer. Então, os macacos encontrados mortos são examinados para saber se eles estão infectados ou não pelo vírus da febre amarela. E essa foi a situação que ocorreu, por exemplo, em Minas Gerais? Ou não foi o macaco que começou a morrer, as pessoas começaram a contrair mesmo? O que aconteceu? Essa situação das matas, então, ela vinha ocorrendo e todo ano havia registro de febre amarela silvestre no Brasil. Certo. Entretanto, já no ano passado, na verdade no final de 2016, começaram um aumento do número de registro de casos. Certo. E principalmente em regiões periurbanas, onde as cidades estão encostadas com áreas de matas. E, portanto, esses insetos, esses mosquitos já infectados pelo vírus da febre amarela, começam a infectar pessoas que estão próximas das áreas das matas. Entendi. Se as pessoas fossem todas vacinadas para a febre amarela, nós não teríamos esse surto que está ocorrendo. Entendi. Mas na verdade, deixa eu só te interromper um pouquinho. Sim, pois não? Não é habitual você vacinar para febre amarela, porque assim, a orientação que se tinha, pelo menos até algum tempo, você me corrija se eu estiver errada, mas eu não sou infectologista, então eu acabo, assim, passando o que a gente ouve. Normalmente a gente vacinava quando você ia visitar uma região que você tinha um risco, de contra a febre amarela, quando você ia uma viagem internacional, quando você ia para o norte do país, que tem as matas, Amazônia, etc. Isso mudou? Agora faz parte do calendário você vacinar sempre a febre amarela? Como que é isso? Faça. Bom, houve mudança sim. Mas, de qualquer forma, já há muitos anos, o Ministério da Saúde, através justamente do controle desses macacos, que a gente chama de controle das epizootias, eles já sabiam onde estava acontecendo, em que estados brasileiros ocorria essa febre amarela silvestre. Então isso não começou agora, isso já começou faz uns anos. Há muito tempo. E por isso, esses estados que eram considerados de áreas de risco, a vacina da febre amarela já pertencia ao calendário. Então ela teve menos casos, então. Aí começou a correr então, nos outros estados. Nós em Mato Grosso do Sul já éramos área endêmica. Sei. Porque temos áreas de matas e havia circulação já registrada do vírus da febre amarela. Então todas as pessoas, inclusive as crianças, já eram vacinadas para a febre amarela. Entendi. O que torna menor preocupação de surto para o nosso estado. Entendi. Diferente de outras áreas, principalmente litorâneas, onde não eram consideradas áreas de risco. Entendi. A introdução desse vetor, desse mosquito infectado pelo vírus
vírus da febre amarela em áreas onde não eram consideradas de risco, então encontra o quê? Uma população que não era protegida pela vacina. Entendi. E daí aumento do número significativo de casos. Entendi. Então o surto, na verdade, foi nos estados que não estavam protegidos, a vacinação não tinha sido feita na população porque não era região preconizada. Exatamente. E assim, e como é que funciona, por exemplo, o sintoma da febre amarela? Porque como é uma doença infecto-contagiosa, acho que a questão dos pródromos é tudo semelhante. Como é que funciona? Como é que é o quadro clínico? É verdade. É importante lembrar que a febre amarela também é uma doença aguda. Então ninguém vai ficar meses doente, entende? Entendo. Então a pessoa pode, primeiro, se infectar e não ter nenhum sintoma, que a gente fala da forma assintomática. Inclusive, a maioria das pessoas vão evoluir dessa forma muito benigna. Certo. Outras vão perceber febre, que pode ser alta, mal-estar, dor de cabeça, náuseas, vômitos. E o que chama atenção é que naquelas formas que tendem a evoluir com a gravidade maior, por volta do 4º dia, a febre se intensifica, os vômitos começam a ficar de características enegrecidos e ela começa a ter uma tonalidade amarela dos olhos e posteriormente da pele. Daí o nome febre amarela. Porque dá uma insuficiência hepática. Correto. Esse vírus, nessas pessoas, ele causa uma lesão tão importante no fígado que essa destruição leva a tal da insuficiência hepática. Então esse fígado entra em falência. Portanto, todas as complicações de uma pessoa que o fígado não funciona bem. Entendi. Então, além de ficar amarela, que está relacionada à produção da bile, né? E a chegada, o aumento dessa bile no sangue, mas também das disfunções pelo fígado. Inchaço, sangramentos, né? E outras complicações. E quando acontece essa forma grave, geralmente ela é fatal, o Maurício? Conta pra mim. Se nós imaginarmos que perto de 20% das pessoas podem ter a forma grave, cerca de 10% teria a forma fulminante, aquela que a taxa de letalidade seria altíssima e muitas vezes, como nós temos visto o registro agora, somente o transplante hepático poderia evitar a morte. Nossa, então é uma doença grave mesmo, né? Pela sua incidência. Com certeza. Ainda bem que a maioria é uma forma frustra, pelo que você comentou. Isso. Mas a forma severa realmente assusta muito, né? À toa que a população está bastante assustada. Outra coisa, a prevenção é a vacina somente? Como é que é, Maurício? Bom, você mesma disse, olha, tem muitas doenças que se parecem com a febre amarela, não é verdade? Verdade. E entre essas doenças, tem outras que também são transmitidas por mosquitos, outros mosquitos, por exemplo, o Aedes aegypti na cidade. Na dengue, por exemplo. Dengue, hoje nós falamos muito da chikungunya, da zika, e também, inclusive, tem esse risco, né, de tornar urbana para a febre amarela. Essas doenças, de um modo geral, elas também começam com febre, dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar. Então tudo isso se confunde muito no começo. E daí a importância das pessoas, ao apresentarem sintomas, procurarem uma unidade de saúde para fazer uma avaliação e se realmente há um sinal de gravidade. Então acho que isso é o mais importante, procurar ajuda, né? E o diagnóstico? Como é que acaba o médico desconfiando de uma febre amarela? Além do sintoma, deve ter algum exame que você faz para então poder nessas confirmar? pessoas que vão evoluindo ou com amarelo, né, com os olhos amarelos, que é a icterícia, ou que apresenta sinais dessa disfunção do fígado, os exames laboratoriais nos sugerem que o fígado está falhando. Certo. E aí nós vamos fazer testes para saber qual a causa disso. Então existem testes de sangue, onde é possível buscar o tal do isolamento viral, para tentar identificar aquela pessoa que o vírus está circulando no organismo, que não é um exame de rotina, não é um exame simples, é feito em laboratórios mais sofisticados por técnica de biologia molecular, mas também existe o exame sorológico, que é o teste para ver se aquela pessoa está produzindo anticorpos contra o vírus da febre amarela. Isso pode haver um certo fator de confundimento para aquelas pessoas que já foram vacinadas, né? Então é necessário testes realmente muito mais de uma acurácia melhor para dizer se a pessoa teve ou não febre amarela. Mas acaba assim, que quando no início do quadro é tudo muito parecido, não é todo mundo que vai pedir uma prova hepática, por exemplo. Você tem que acabar tendo a icterícia. Então, a icterícia já está um pouquinho mais avançada na patologia. Agora, uma pergunta. Mesmo nesse surto de febre amarela, nesses estados que está tendo esse aumento de incidência, está sendo rotina, será? Já de cara um quadro viral, assim, com dor muscular, etc. Já pedir de cara um TJGP, por exemplo, que é um marcador de fígado ou não? Na verdade, você vai por aquilo que a gente chama de sinais de alerta. Por exemplo, para dengue, o que seria um sinal de alerta? Vômitos persistentes, dor abdominal, a própria icterícia pode ser um sinal de alerta de que mesmo sendo dengue aquilo não está bem, está de uma forma mais grave.
alterações no nível de consciência, sangramentos. Então todas essas pessoas que apresentam essas queixas que chamam a atenção do profissional de saúde na hora do atendimento, já sabe que essa pessoa não vou liberar para casa, né? Entendi. Eu vou aguardar, se é uma unidade mista, uma UPA ou um pronto-socorro, eu vou aguardar por ali, vamos fazer exames, vamos conferir se não está alterado e muitas vezes dali o paciente já tem que ser internado. Entendi. Algumas vezes até em terapia intensiva. E só falando em relação ao tratamento, quer dizer que não tem tratamento para essa doença, Isso, né, Maurício? não há um tratamento específico, as medidas são apenas de suporte. Paliativos e sintomáticos, né? Então vamos explorar um pouquinho mais a vacina, tá? Já que assim, é uma situação de prevenção, é a vacina contra a febre amarela, o que é recomendado hoje pelo Ministério da Saúde, Maurício? Certo. O Ministério da Saúde fez alguns ajustes justamente baseados em orientação da Organização Mundial de Saúde. Porque não somos só nós que vivemos uma situação de febre amarela, né? Outros países da América do Sul e principalmente do continente africano também enfrentam epidemias ou surtos de febre amarela. Já tem se provado que a vacina ela tem uma eficácia muito boa e a durabilidade também. Então aquela história de que se fazia um reforço a cada 10 anos, hoje ela é desnecessária. Inclusive, como você citou, para as pessoas que vão para outros países, que exige o comprovante lá com a carteirinha internacional de vacina, Isso. apenas uma dose na vida você já está apto e recebe a carteira de vacinação internacional, com validade internacional. Entendi. E isso foi o que mudou no Brasil. Entendi. Também acabou essa recomendação de revacinação Certo. e apenas uma dose na vida. Agora temos um outro detalhe, né, Maria José, que é o fato de uma população ainda, um grande número de pessoas expostas, porque não eram vacinadas, no momento de surto. Sim. Então, como é que você faz para aumentar rapidamente a produção de vacina e conseguir produzir vacina suficiente e vacinar tanta gente ao mesmo tempo? Difícil. Daí vem a história da vacina fracionada, tá certo? A fracionada é 1/5 da dose, é isso que eles estão fazendo? Exatamente. É isso, né? Então, o que a gente faz? Diminui o volume, né, da aplicação, ou seja, a vacina é a mesma, mas um frasco, na verdade, vai dar para 4 pessoas, porque sempre você perde um pouquinho na hora de aspirar a medicação. Mas mesmo você, digamos, fazer um quarto da dose, isso é eficiente? Imuniza? Sim. É. Então, também já há estudos validados pela Organização Mundial de Saúde dizendo que sim. O que muda? Provavelmente o tempo de proteção, de duração dessa vacina. Entendi. Ao invés dela ter essa para toda a vida, como a gente diz, a vacina é para toda a vida, em alguns estudos fala que ela é ótima até 8 anos e a partir daí a gente não tem informação suficiente. Entendi. Pode ser que os estudos que estão acompanhando essas pessoas que tomaram dose fracionada mostrem que ela também vai ser mais duradoura, mas hoje a gente acredita que ela seja eficaz até 8 anos. Entendi. Então essas pessoas precisarão, por recomendações atuais, reforço. ser revacinadas. Entendi. Entretanto, vamos supor que nós controlemos o surto nos próximos anos. Certo. Elas poderão ser vacinadas até com a vacina integral, né? E não fracionada. Entendi. Legal. E uma última perguntinha que a gente tem que fazer. Todo mundo pode tomar a vacina? Existe algum grupo que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado? Muito bem lembrada a sua pergunta, né? Por exemplo, você é um especialista em neurologia. Sim. E você atende crianças especiais, não é verdade? Isso mesmo. Crianças que têm epilepsia, adultos mesmo com sequelas importantes neurológicas, pessoas que têm alteração da sua imunidade, pessoas que estão em tratamento de câncer, portadoras do HIV com uma imunidade baixa, transplantados de órgãos. Então existe uma série de doenças ou de condições clínicas que merecem muito cuidado. Por quê? Esta vacina ela é feita com um vírus vivo, atenuado. Então, nessas pessoas que a imunidade não está boa, ela pode ser perigosa. Entendi. Então, o médico que acompanha essa criança ou esse paciente precisa saber e precisa dizer, orientar se ela pode ou não receber a vacina. Entendi. Então, na verdade, o médico é que vai indicar nesses pacientes que têm essas patologias se vai usar ou não. Correto. Olha, adorei esclarecer um monte, principalmente para mim que não sou da área, para o nosso público, muito importante, porque realmente a população está muito assustada em relação à febre amarela. E você, espectador, acompanhe nosso programa sempre e mais, mande sugestão de temas que quer ouvir, mandando e-mail para amms@eventostv.net. Obrigada.